pessoal, eu estou aqui representando as professoras do Infantil 3, porque nós precisamos fazer as avaliações com os filhos de vocês. As avaliações vocês já estão com ela em mãos. Então agora eu vou explicar para vocês como vocês devem proceder na hora que for realizar as atividades com os filhos de vocês. Nós precisamos que vocês sejam mais fiéis possíveis quando forem fazer essas avaliações. Ou seja, não fazer por eles, não ficar forçando para fazer, porque quanto mais fiéis vocês forem na hora de fazer essas atividades, mais nós iremos ter um resultado preciso de como está a aprendizagem dos filhos de vocês, tá certo? Então nós vamos lá. Primeiro, na primeira questão, diz assim: escreva seu nome. Você vai dar o lápis para ele e aí vai pedir para ele escrever o nome dele do jeito que ele souber. Você não diz qual letra inicia, não diz que letra termina. Se ele começar e disser: mamãe, e agora é um A? Mamãe, e agora é tal letra? Você não diz a letra seguinte. Você diz: não, escreva do jeito que você souber, dentro desse retângulozinho aqui. Se ele souber só escrever só o primeiro nome, não tem problema. Se ele não escrever nenhuma letrinha, não tem nenhum problema. Se ele fizer só um risco, não tem problema. Contanto que ele escreva do jeito que ele souber, e a gente vai ver como é que tá a escrita dele. Depois, na segunda questão, diz assim: pinte as letras do alfabeto que você já conhece. Então, você também não vai dizer a letra que ele vai pintar. Você vai perguntando de uma por uma. Tipo, que letra é essa daqui? Se ele disser, é um V. Então, então pode pintar. E essa letra aqui, que letra é essa? Pode pintar. E se por acaso a criança disser assim: é a letra do ovo. Se ele não disser a letra O, mas disser: mãe, é a letra do ovo. Beleza, você pode deixar ele pintar, porque ele não soube dizer o nome, mas ele relacionou a letra à gravura. Se ele disser assim: mãe, aqui é a letra da abelha. Ele não falou letra A, mas ele disse: mãe, é a letra da abelha. Você pode deixar ele pintar, porque ele relacionou. Se ele não souber, você não manda ele pintar, porque a gente vai saber quantas letras ele já está identificando, tá certo? Vamos para a terceira. A terceira também diz assim: pinte os números que você conhece. Aqui, você não vai perguntar começando pelo zero, porque às vezes ele pode até já ter gravado só a sequência oral, dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá entendendo? Você vai começando do final para o começo. Que número é esse? Se ele disser 10, então pode pintar. Que número é esse? Se ele souber, se ele disser 9, então pode pintar. Você vai perguntando do final para o começo para saber se ele realmente está identificando número por número, tá bom? Vamos para a terceira questão. Diz assim: circule as figuras que você conhece. Aí de primeiro você pode até fazer tipo uma leitura: quadrado, triângulo, círculo, retângulo, beleza. Aí agora você vai perguntar: que figura é essa? Se ele disser um círculo, não, então vamos para outra. Como ele não acertou, você vai dizer: tá errado. Não, você não diz tá errado. Vamos para outra. Você já sabe que ele não acertou. Vamos para outra. Que figura é essa daqui? Um círculo, mamãe. Então pronto, aí você manda ele circular o círculo. Se ele disser que você pergunta: que figura é essa daqui? É uma pizza, mamãe. Beleza, mas não manda ele circular. Ele tá relacionando, mas você não manda ele circular. Você não vai dizer tá errado. É porque o que ele viu, achou parecido que é um pedaço de pizza, mas não é uma pizza. Depois você fala pra ele: é um triângulo. Mas aí você só vai mandar ele circular se ele disser: que figura é essa? É um quadrado, mãe. Então vamos circular o quadrado. Você manda ele circular. Vamos para a quarta questão.
diz assim: risque a cor da carinha que você conhece. Aí você vai dizer para ele: ó, meu filho, aqui tem várias carinhas coloridas de várias cores. Qual a cor que tá essa carinha? Se ele disser vermelho, aí você manda ele dar um riscozinho lá. Que cor é essa carinha aqui, meu filho? Se ele disser, mãe, é da cor do sol. Ele não falou amarelo, mas se ele disse, mãe, é da cor do sol. Então ele relacionou o amarelo da cor do sol. Você pode deixar ele riscar, porque até então ele não está identificando o nome da cor. Mas se ele relacionou o amarelo ao sol, então está bem. Mas depois você volta a dizer para ele, amarelo, filho, da cor do sol. E do mesmo jeito das outras cores. Que cor é essa? Da cor das plantas. Você pode deixar ele riscar lá. Então risque, filho. Acertou. Mas depois você explica que as plantas é da cor verde. Tá bom? Vamos para a outra. A outra questão diz assim: conte os meninos. Na folha dos meninos, a gente colocou os meninozinhos. Na folha das meninas, a gente colocou as meninazinhas. Mas não tem problema, é a mesma coisa, tá bom? É só para contar a quantidade de crianças. Como é que se dá essa questão? Você vai pedir só para ele contar. E aí, se ele contar direitinho, você vai colocar. Ele contou direitinho. Você vai escrever. Aí você vai, se ele contar direitinho, ele vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você bota aqui, contou, certo? Agora se ele fizer assim, 1, 2, 3, 4, 10, 5, tá entendendo? Se ele misturou, aí você coloca, contou salteado. Ou então você escreva aqui embaixo, contou aleatoriamente. Você só bota aqui que ele contou na sequência, se ele tiver contado. À medida que ele vai contando, ele vai apontando o dedinho até 10, tá bom? Aqui, a próxima questão diz assim: escreva os números que você já conhece. E aí aqui você vai mandar ele escrever os números. Você pode até dizer, filho, escreva de 0 a 10, ou então escreva os números que você sabe e deixa ele ir escrevendo da maneira que ele sabe, 0, 1, tá bom? Você vai deixar ele escrever livre, sem dizer como é que o número é feito, tá bom? Pra gente saber se ele já sabe escrever. Você não vai dizendo, tipo, agora faço 1, agora faço 2, agora faço 3, não. Você vai deixando ele escrever os números até 10. Se ele disser, mas não sei, aí você vai dizer, filho, escreva de 1 a 10. Aí você fala um pouquinho mais rápido, a sequência, só para ele lembrar quem são os números. 0, 1, 2, 3. Mas na hora que ele for escrever mesmo, você não vai ditando devagar para ele escrever, não. Só para ver também se ele já tem noção da sequência dos números, tá certo? A próxima questão diz assim: escreva o alfabeto. Da mesma forma, você vai pedir para ele escrever as letras do alfabeto. Se ele disser, mãe, não sei. Aí você vai falar, filho, é A, B, C, D. As letras que você sabe. Mas quando ele for escrevendo, você não vai ditando letra por letra, não. Você vai deixando ele escrever cada letrinha do jeito que ele souber. Se por acaso ele escreveu o A, depois escreveu o T, fora da ordem, não tem problema. O interessante é ele escrever o máximo de letras possíveis que ele sabe. Do mesmo jeito dos números. Não vai ter problema se ele escreveu 1, depois escreveu 5, depois escreveu 9, não tem problema. A gente quer saber que números ele já sabe, que ele já tem na mente, porque à medida que ele vai escrevendo é porque ele já fixou na mente. Da mesma forma, as letras. Quanto mais letras ele escrever, é porque ele está sabendo. E aí, quanto à questão da ordem, da sequência, ele vai aprendendo depois, tá certo? No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem ligar. Mas, por favor, deixem as crianças fazer do jeito que elas souberem. Porque quanto mais fiéis vocês forem nessa avaliação, melhor a gente vai ter os resultados e saber o que eles estão sabendo, o que eles não estão, para a gente ajudar melhor. Porque futuramente, a gente não sabe quando, a gente vai fazer uma outra avaliação. E aí a gente vai ver se eles progrediram, se eles pararam,
se eles regrediram, tá entendendo? Porque pode acontecer. Às vezes a criança pode estar sabendo de muita coisa e depois ela dá tipo uma parada. É como se ela esquecesse um pouquinho, certo? No mais, alguma dúvida, vocês podem falar com a gente.